Tarde. Então, bora continuar a sequência aqui da nossa grande aula sobre a crise econômica e humanitária na Venezuela. A gente está, então, dando sequência à segunda semana com a aula de atualidades com esse mesmo tema, tá? Porque não dá para entender de uma vez, né, o que resultou ali na crise, né, que atual se configura hoje nesse país, certo? Um país latino, um país que é fruto de uma revolução armada e da população, certo? Junto a líderes que tem toda uma imagem ali na região onde era a Gran-Colômbia, ali de dominação espanhola, certo? E que, portanto, hoje sofre com a crise da democracia e a crise econômica causada principalmente, se não for ali, né, quase que 90% da crise causada pela condição de dependência do petróleo, certo? Então, voltando aqui, pessoal, a gente estava explicando ali o finalzinho do governo do Hugo Chávez, certo? Que só vai se encerrar com a sua morte, certo? Onde o presidente ele morre de câncer em 5 de março de 2013, e aí, portanto, tem-se ali a morte da figura que ele mesmo criou em torno dele, que é a imagem do chavismo, né? A imagem do líder nacional, né? Que levaria ali a soberania do povo venezuelano, certo? Juntamente com aquela figura do Solano Lopes, certo? Né? Aquela figura de salvador da pátria, né? Porque foi o líder Solano Lopes foi o líder da independência dos povos ali da Gran Colômbia, certo? Bolívia, Equador, Venezuela, certo? Então, quando o presidente Hugo Chávez morre, quem assume, né, como presidente interino é o Nicolás Maduro, que no início ali vocês vão ver que ele vai ter uma aceitação muito grande, porque ele representa ali o sucessor do Hugo Chávez. Então o povo confia no Hugo Chávez, obviamente que eles vão também confiar na figura indicada pelo Chávez, que é o Nicolás Maduro, ok? Bom, tudo bem. Então, basicamente o que eu falei para vocês é que durante esse mandato, né, bem extenso do presidente Hugo Chávez, vai se criar então, nós vamos observar um desenvolvimento em torno da exportação do petróleo, certo? Então o país consegue vender bem, importa, né, o dólar mesmo estando mais caro, consegue ter uma variação bem baixa e consegue, portanto, comprar o que o país não produz, certo? Porque ele não produz produtos básicos, como, por exemplo, indústria de papel higiênico, produtos alimentícios básicos, certo? Né, que vão ali, portanto, nas casas, nos lares, no dia a dia das pessoas. Tudo que ele fazia era importar esses produtos, certo? Por meio do capital que entrava, que girava, em função da exportação do petróleo, certo? Então, a gente consegue entender, basicamente, que a crise econômica que depois vai levar a uma crise da democracia, né, que vem levando a uma crise juntamente da democracia, é uma crise que começa com a desvalorização do petróleo e aquela política do Hugo Chávez, pessoal, né, de anti-Yankees, certo? De anti-Estados Unidos, né, de anti-globalização, uma postura fechada econômica e politicamente falando, certo? Uma postura fechada, uma postura interna, certo? Que ao tentar buscar valorizar ali o seu produto principal, que é o petróleo, certo? Que tenta, portanto, ali valorizar a soberania do país, vai fazer com que, portanto, essa relação exterior com outros países, ela começa a se desgastar e vai deixando cada vez mais a Venezuela isolada e dependente economicamente do petróleo, certo? E aí, o que acontece quando o seu principal e único produto, né, que você depende para poder fazer a economia do país funcionar, ele entra em crise, ele acaba sendo desvalorizado no mercado mundial? O que vai acontecer? Você vai cair em crise, certo? Então, mesmo ele sendo membro da OPEP, que é uma sigla importante para vocês saberem, que é a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, certo? Essa política, então, de negar ali a globalização, de negar uma relação estreita e harmônica, certo? Uma relação diplomática com os Estados Unidos, juntamente com a desvalorização dos barris de petróleo, certo? E os Estados Unidos arrumando novas fontes, né, de importação de petróleo, vai deixar de comprar da Venezuela, isso vai isolar cada vez mais a Venezuela, e aí uma coisa vai levando a outra, né? Então cai ali a queda de exportação, perdão, cai não, tem-se uma queda na exportação do petróleo, e juntamente com isso vem toda a crise junto, a crise política, econômica e social. Certo? Tudo bem? Ok? Então é a dependência dessa commodity que leva,